Saiba você mesmo, agora as 100 questões de TGA, parte 4. Olá, eu sou o Viriato e este é o canal do Viriato. Esta é a aula número 10, parte 4, das 100 questões de TGA, Teoria Geral da Administração. Dando início à nossa apresentação, as 100 questões de TGA, parte 4, questões de 61 até 80. E para você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui abaixo na descrição do vídeo você terá as perguntas e o gabarito desta apresentação. Vamos lá, questão de número 61. Toda burocracia se baseia na hierarquia, divisão de trabalho, no exercício de funções com base em documentos escritos, na separação entre pessoa, cargo e função, etc. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eis aí algumas das características da burocracia que a gente já viu, inclusive, em várias outras questões. Questão de número 62. A visão tradicional dos conflitos, a mais antiga, determina que os gerentes devem encorajar os grupos a manter um nível mínimo e constante de conflito dentro das organizações. Verdadeiro ou falso? Falso. A visão tradicional dos conflitos entende-os como algo ruim e que deve ser sempre eliminados, tão logo apareçam. A visão afirmativa trata da visão interacionista, que é a mais moderna. Alternativa falsa. Questão de número 63. Uma organização é um sistema amplo, composto de elementos interdependentes que podem ter, cada um, os seus próprios objetivos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Dentro de uma organização, todas as suas partes ou departamentos possuem seus próprios objetivos que devem estar em linha com o objetivo organizacional. Alternativa verdadeira. Questão 64. A eficiência é uma medida do rendimento global das organizações. Já a eficácia é uma medida individual dos seus respectivos componentes. Verdadeiro ou falso? Falso. A eficiência está relacionada com a execução direta das tarefas. É uma medida de desempenho individual. A eficiência é desejável. A eficácia é o atendimento dos objetivos da organização, sendo, portanto, uma medida global. A eficácia é indispensável. A eficiência é desejável. Questão 65. A burocracia surge com a Revolução Industrial e, na administração pública, pode ser entendida como uma reação ao patrimonialismo ao buscar mecanismos de controle da atuação de governantes, como, por exemplo, a impessoalidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Breve resumo da história da burocracia que surge para substituir o patrimonialismo. Questão 66. Conforme o conceito básico de sinergia, é correto afirmar que 2 mais 2 são 5? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O conceito de sinergia, desenvolvido por Igor Ansoff, afirma que a soma do todo é maior que das respectivas partes em separado. Veja as aulas de número 8 e 9. É a existência de sinergia que viabiliza uma fusão de empresas. Questão 67. A interdependência das unidades que, por sua vez, são focadas na sua competência essencial ou core business, flexibilidade, visão compartilhada, etc., são algumas das características das organizações em rede. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As organizações em rede, além do exposto acima, permitem a convivência e o trabalho comum de grupos, indivíduos e organizações bem diferentes. 68. As necessidades de sobrevivência são as de mais baixo nível, porém indispensáveis e que devem ser totalmente atendidas. São as fisiológicas, né? Estes são alguns dos pressupostos de Maslow quanto à motivação humana. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Um dos pressupostos básicos da pirâmide das necessidades humanas, teoria que foi desenvolvida por Abraham Maslow na aula número 7. Questão 69. As ideias da administração científica concretizaram-se no aumento da produtividade e dos ganhos proporcionalmente iguais
tanto para empregador quanto para os empregados. Verdadeiro ou falso? Falso. A afirmativa trata do intuito geral da administração científica, mas não se concretizou e gerou a necessidade de novas abordagens ao longo da história. 70. Administração é uma designação dada aos dirigentes de uma organização. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Uma das maneiras de se definir a administração ou o ato de administrar. 71. A teoria comportamental, em oposição às anteriores, entende que os conflitos podem ser evitados com o uso de técnicas psicológicas, comportamentais ou de condicionamento, e assim serem administrados pela organização. Verdadeiro ou falso? Falso. Os conflitos não podem ser evitados. Eles fazem parte das organizações e devem ser administrados. Além disso, um conflito nem sempre é algo ruim. A abordagem comportamental, aula número 7. 72. A organização é o conjunto de pessoas e recursos que busca um ou mais objetivos comuns que não seriam atendidos de maneira isolada. Devem seus integrantes, constantemente, produzir mais com menos recursos, aumentando a sua eficiência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Definição da organização, aula 6, estruturalismo. 73. Primeiro, uma necessidade satisfeita não motiva mais o comportamento. Segundo, existem fatores que não motivam, mas que podem, caso não presentes, criar insatisfação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. São características desenvolvidas por Maslow e Herzberg, respectivamente. Aula número 7, abordagem comportamental. Verdadeiro. 74. A eficácia está relacionada com o presente e a eficiência com o futuro. Verdadeiro ou falso? Falso, está trocado. A eficácia está relacionada com os objetivos e, portanto, é uma atividade preocupada com o futuro. Já a eficiência está focada na utilização dos recursos disponíveis no presente. 75. O empoderamento é uma técnica que procura levar a decisão mais perto dos lugares aonde ocorrem os problemas e dar maior autonomia aos grupos de trabalho. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Rápida síntese do significado de empoderamento, que procura dar poderes e responsabilidades aos responsáveis por tarefas específicas, diminuindo assim o caminho da tomada de decisões. 76. Divisão do trabalho em tarefas simples e indivisíveis praticamente. Especialização do operário. São algumas das características da administração científica, cujo objetivo era a diminuição de custos e o aumento da eficiência e da produtividade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Assim como a alternativa 65, também é um breve resumo, só que desta vez da administração científica, alternativa verdadeira. 77. A visão orgânica das organizações aponta que as abordagens sistêmica e contingencial surgiram como antítese às visões mecanicistas. Verdadeiro ou falso? Falso. Foi a teoria das relações humanas que tinha, entre outros objetivos, a característica de ser uma antítese às abordagens mecanicistas clássica e da burocracia, conforme podemos ver na aula de número 3. 78. A abordagem humanística da administração tem uma forte influência das ciências sociais, principalmente da psicologia. A ideia é analisar a adaptação do trabalhador ao trabalho e, ao mesmo tempo, atender às necessidades individuais e sociais do trabalhador. Verdadeiro, falso, falso. A alternativa erra ao tratar as abordagens clássicas e a burocracia como teorias descritivas. Apenas relatam as coisas como são, quando, na verdade, elas são teorias prescritivas, elas dizem como as coisas devem ser. 79. A teoria das relações humanas preocupou-se com a definição dos passos a serem dados no processo decisório e enfatizou os condicionantes psicológicos dos mesmos. Verdadeiro ou falso? Falso. É a abordagem comportamental, aula número 7,
que surge a preocupação com o processo de decisões. Foi só na abordagem comportamental. 80. Administração é local das organizações onde se tomam providências administrativas, como as relativas aos aspectos legais e registros. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Uma das maneiras de se definir a administração ou o ato de administrar. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você no próximo vídeo. É só clicar no quadrinho. Até lá!